Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. E você está no meu canal, Pastor Rodrigo Gomes, Academia Teológica e Ensinos. Seja muito bem-vindo a esse canal. Nós estamos com um canal novo, né? Os irmãos sabem, nós avisamos que o nosso primeiro canal, infelizmente, ainda está em análise. O YouTube está para nos devolver o canal. Fomos vítimas de hackers, né? Por isso eu peço para você se inscrever no canal do Telegram. Já abaixo do vídeo tem a descrição ali. Alguns celulares está escrito mais. Você vê o título da lição ali, está escrito mais. Clica no mais ali, vai se abrir os links, as descrições ali. E você se inscreve no canal do Telegram para ter um outro canal de comunicação e não depender só do YouTube. Porque se formos vítimas no futuro aí novamente de um hacker, quem está inscrito no canal do Telegram vai continuar sabendo, recebendo os vídeos, sendo informado pelo pastor Rodrigo Gomes. Então se inscreva no canal do Telegram, também se inscreva no canal novo do YouTube, tá? Me ajude, por favor. Você nota aí que tem poucos inscritos porque o canal é novo, né? Nós já estávamos aí com quase 20 mil inscritos, mas estamos começando o trabalho aí, Deus vai abençoar. Então já deixa o teu like positivo nesse vídeo. E eu vou dar um aviso aqui, peço a compreensão de você que está chegando agora, mas como nós temos aí vários irmãos que adquirem os slides, preciso dar esse aviso aos irmãos. Tem irmãos entrando em contato comigo e dizendo, pastor, como é que eu adquiro os slides? Você digita o site www.Academia Teológica Ensinos, tudo junto, Academia Teológica Ensinos, no plural, .com.br, e você vai abrir o nosso site. Aí você vai ver ali o banner, slides profissionais. Clique embaixo, acessar. Depois vai abrir uma outra página e você vai ver ali uma inscrição dizendo comprar agora. Você clica ali, vai abrir um cadastro, agora redobra a tua atenção. Nesse cadastro, preencha os dados corretamente, principalmente o e-mail, o seu e-mail. Se você não tem muita experiência com cadastro, compra online, peça para alguém da tua família. O nosso público aqui são irmãos, a grande maioria são irmãos já mais experientes, mais maduros, de idade inclusive, e aí não tem tanta experiência na internet. Então peça para alguém da família, um jovem, ou até mesmo um jovem da igreja, eles dominam toda essa área e vai ajudar você a preencher o cadastro, preenche certinho o teu e-mail. Por quê? Porque depois que você preencher o cadastro, escolher a forma de pagamento, tem no cartão, tem boleto, tem Pix, escolhe a forma de pagamento, lembrando que se for boleto, pode demorar até 2 dias para a Hotmart reconhecer o pagamento, normal. Aí a Hotmart vai enviar o acesso aos slides, é bem simples, lá no e-mail que você cadastrou. É muito importante cadastrar o e-mail corretamente. Por quê? Porque alguns irmãos já entraram em contato comigo, pastor, eu não estou recebendo os slides. Aí eu fui conferir o cadastro, o e-mail estava errado. Aí, lógico, não vai chegar o retorno da Hotmart. Então, existem algumas situações que pode fazer com que a pessoa não receba os slides. Preencheu o e-mail errado, ou às vezes a pessoa até preencheu tudo certinho, mas ela acessou pela primeira vez, não anotou a senha. Que a Hotmart manda lá no teu e-mail, manda uma senha, manda o acesso, manda a senha, anote aquela senha. Então a pessoa perde a senha, às vezes não consegue mais acessar. Então anote a senha e fica simples. Outra coisa, se você tem, pastor, eu quero acessar os slides no meu celular e quero baixar eles no meu celular. Já teve irmãos também que tentaram fazer isso, compraram, daí disseram, pastor, não deu certo, os slides não abrem, mas é porque não tem memória, espaço de memória no celular. Então verifique se o teu celular é um celular bom, se não, abra no notebook. Tá? Então tem que ter espaço bom de memória no teu celular. Então faça isso e vai dar tudo certo, não vai ter problema algum. Outra coisa, por favor, redobre tua atenção agora. Quando você for escolher a forma de pagamento, se você for escolher a forma de pagamento com cartão de crédito, 99% das plataformas de venda na internet, não é o pastor Rodrigo que faz isso, é a plataforma. Eles oferecem a opção de você renovar o plano automaticamente. Se você aceitar ali o débito automático, quando acabar 1 ano, no teu cartão vai renovar automaticamente, porque você aceitou. Então redobre a tua atenção, é algo que todas as plataformas oferecem, tá? Então não é o pastor Rodrigo. Então você vai preencher o cadastro, vai aparecer uma mensagem ali. Se você escolher com o cartão, vai aparecer renovação automática. Não clica nesse campo, não clica, não clica. E aí você vai fazer a compra de 1 ano, quando acabar 1 ano,
você não vai ter o acesso, a Hotmart também avisa, ó, acabou um ano, se você quiser comprar de novo, você vai comprar de novo, mas não vai ser pego de surpresa, chegar a fatura ali ou no aplicativo do cartão, ó, renovou automaticamente e eu nem queria. E aí, entre em contato comigo, como já aconteceu, pastor, por que você descontou no meu cartão? Não fui eu. Foi a própria pessoa, na hora de preencher o cadastro, que escolheu a opção de renovação automática. Então preste atenção, você que quer adquirir os slides, e aconselho, não escolha essa opção de renovação automática, é uma opção do assinante, não é do pastor Rodrigo, ok? Obrigado, meus irmãos, eu precisava dar esse aviso, tá? Eu sei que tem irmãos aqui que de repente querem entrar direto na lição, mas eu peço a compreensão, eu vivo desse ministério, então eu sou obrigado a explicar muitas coisas dos irmãos que são assinantes, para os irmãos que são assinantes. Vamos entrar na lição, sem mais delongas, nós vamos hoje na lição de número 9 entender e adquirir as provas. Por que provas? Porque tem muita gente que critica o movimento pentecostal dizendo que não é de Deus. Não. Nós vamos aqui trazer as provas de que esse movimento pentecostal no Brasil, ele verdadeiramente tem sua origem lá no dia de Pentecostes. O mesmo mover do Espírito, os mesmos sinais, o mesmo crescimento, a mesma doutrina, Cristo como centro da doutrina, a salvação, o ensino da palavra, a humildade, a simplicidade, a modéstia, a pureza, a santificação, a oração, os dons do Espírito Santo, curas, milagres, prodígios, a mensagem da salvação, o arrebatamento da igreja, a volta do Senhor Jesus, do mesmo modelo que a igreja do primeiro século, a igreja hoje pós-moderna, Assembleia de Deus, movimento pentecostal no Brasil, a Assembleia de Deus é pioneira, também tem e anda no mesmo modelo. Então nós vamos trazer as provas de que esse movimento pentecostal no Brasil é genuíno e é sequência da chama que se acendeu lá no dia de Pentecostes, quando os apóstolos receberam o batismo no Espírito Santo. Até tem um livro que conta a história do Pentecostes aos dias atuais. E aí você vai ver ali que a Assembleia de Deus é um ramo genuíno que nasceu lá no dia de Pentecostes. E essa obra que frutificou, criou ramos, criou galhos. E a Assembleia de Deus é um ramo genuíno, esse movimento pentecostal, denominado Assembleia de Deus no Brasil, ela nasceu no dia de Pentecostes. Ela vem, né, como um ramo genuíno que nasceu no dia de Pentecostes, ok? Vamos para frente. Texto áureo, Atos 19, 5 ao 6. Então, redobre a tua atenção aí, a lição de número 9. Nós vamos aqui provar que esse movimento pentecostal é bíblico, genuíno, seguindo o modelo do Pentecostes. E os que ouviram foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes as mãos, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Olha que maravilha. Verdade prática. Deus derramou grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Então, se porventura, e nós sabemos que isso é comum, muitas pessoas esfriam, a própria Bíblia fala sobre isso, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Tem igrejas por aí, cristãos, né, que estão numa mornidão. O próprio Senhor Jesus, lá em Apocalipse, falou, né? Tu não és quente nem frio, és morno. Tem muita gente morna por aí. Pode ainda hoje receber um genuíno avivamento pelo poder do Espírito Santo. A nossa leitura em classe está em Atos 19, 1 ao 7. Os irmãos podem baixar os slides, você está acompanhando aí, para lerem na mesma versão. E os objetivos da lição. Primeiro, mostrar que o movimento de Atos se repete no Brasil. Essa é a finalidade dessa lição. Provar que o movimento de Atos dos Apóstolos é o mesmo e se repete no Brasil até os dias de hoje. Nós vamos mostrar a história de como começou esse movimento no Brasil. 2, pontuar o nascimento do novo movimento. Vamos pontuar, historicamente falando. 3, explicar a expansão do movimento pentecostal. Eu trouxe dados aqui hoje de como está a Assembleia de Deus no Brasil e no mundo. Extraordinário. Fique conosco que você vai gostar. Nós temos o questionário,
que é uma das metodologias de ensino, que eu ensino no nosso curso de capacitação para professores da Escola Bíblica Dominical, está lá no nosso site, você pode adquirir. Se você quer crescer e se aperfeiçoar no teu Ministério do Ensino, faça esse curso, muito acessível, um preço bem em conta, você pode parcelar ainda no cartão. Primeiro, essa aqui é a tempestade cerebral, faça os alunos ficarem pensando, atentos na aula. Primeiro, que fato é revelado de acordo com o contexto de Atos 19, 1 ao 7? Tá? Lembrando que esse slide do questionário, ele se repete, está lá no final de todos os slides, para quando você terminar a aula, não precisar voltar, já tem o questionário lá embaixo e você faz o questionário com os alunos. Segundo, o que se repetiu em terras brasileiras? Terceiro, com que a pregação dos missionários chamou a atenção? Quarto, cite um caso de cura divina descrito no diário de um pioneiro. Quinto, que modelo de crescimento esteve presente em nossa igreja no Brasil? Que é o modelo, existe, né? Israel ficou com o modelo, a teologia classifica de efeito, hoje a igreja tem o efeito centrífuga, né? De dentro para fora. Então, Israel tinha um efeito contrário, né? Que era para as nações se aproximarem de Israel e conhecerem a Deus, né? Mas o projeto que o Senhor tem com a igreja hoje é diferente. Não é que as pessoas venham para a igreja e nós ficamos só dentro da igreja. Não, nós temos que sair para fora da igreja. Vamos mostrar isso na lição de hoje, como que a igreja Assembleia de Deus cresceu, seguindo esse modelo centrífugo. Vamos lá. Introdução. No ano de 1910, anote aí, tá? Eu baixo os slides, essa introdução ficou linda. O poder do Espírito Santo chegou ao Brasil por meio da vida de Daniel Berg e Gunnar Wingren. Com sinais, prodígios e um grande crescimento, tornou-se inquestionável a realidade do grande avivamento pentecostal na nação brasileira. Nós estudamos na lição 8, o avivamento pentecostal no mundo, vimos grandes movimentos inquestionáveis da ação do Espírito Santo na vida de homens, de igrejas, de movimentos e mulheres, famílias inteiras. Mas vamos ver também que esse movimento, esse avivamento chegou no Brasil e chegou em 1910. Vamos lá então? Redobre a tua atenção, vamos comigo entrar na lição. Primeira parte da lição diz assim: o movimento de Atos se repete no Brasil. Primeiro tópico, Pentecostes, entre os salvos. Tem duas coisas importantes aqui. Primeiro, letra A promessa do poder do Espírito foi derramada no dia de Pentecostes e se espalhou a todos que foram sendo salvos. Primeira lição, as pessoas que aceitam a Jesus, elas se tornam salvas e aptas para que em seguida recebam o poder do Espírito. Pode acontecer, pastor Rodrigo, de isso acontecer imediato, já a pessoa ali ouviu, creu, já recebe, pode acontecer, mas isso seria uma exceção. A regra, primeiro a pessoa entende, crê, se arrepende, se converte, recebe a Cristo como Salvador, passa da condenação para a salvação e fica apta para receber o fruto do Espírito. Aí ela recebe o fruto, já muda as atitudes. Agora ela vai buscar o batismo no Espírito Santo. Aí também ela vai agora estar preparada, pedindo para ser batizada no Espírito Santo. Aí ela vai receber a plenitude do Espírito, que a Bíblia usa a expressão cheios do Espírito Santo. Aí ela vai receber os dons e as capacitações que ela, além do fruto que ela já tinha na sua vida depois que aceitou. Então, primeira lição, outra coisa, não foi só para o dia de Pentecostes. Nós sabemos que a igreja medieval, né, a igreja romana, criada por Constantino, não acredita na atualidade dos dons. E não foi só para os dias da igreja do primeiro século. Eles receberam e se espalhou a todos os salvos. No século I, II, III, IV, até o século XXI. Esse poder acompanha os salvos. Tanto no dia de Pentecostes, como até hoje, século XXI. Segundo, preste bem atenção. E aqui você pode comparar e receber a confirmação pela Bíblia em Atos 2 e 4, eles receberam, Atos 8 e 14 e também versículo 15 e 17. Letra B. Precisamos lembrar que o poder do Espírito é para os salvos.
Portanto, é preciso primeiramente estar salvo para receber o poder do Espírito. Confere lá Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 5 e 6. Paulo pregando em Éfeso já tinha pessoas salvas, porém ainda não tinham recebido o batismo no Espírito Santo. Então, primeiramente é para os salvos, tá? Não pode acontecer de forma inversa. A pessoa é ímpia, está ali no pecado, sem se converter, sem se arrepender. Ah, recebi o batismo do Espírito Santo. Não, isso é antibíblico. Você percebe na Bíblia, primeiramente, uma pessoa salva, recebendo o batismo do Espírito Santo. Então, duas lições importantes aqui nesse tópico, para você entender e saber explicar. Primeiro, todos os salvos receberam no dia do Pentecostes e se espalhou a todos os salvos de todas as eras, até o dia de hoje. E segundo, é para os salvos, primeiramente. Depois recebe o batismo do Espírito Santo. Se a pessoa não tiver salva e não se converter, não vai receber o batismo do Espírito Santo. Vamos entender o tópico 2, entender ele e saber ensinar. Plenitude do Espírito Santo. Letra A. A salvação e o batismo no Espírito Santo são duas experiências distintas. Confere lá Atos 2, 38 e Atos 8 e 16. São experiências distintas. Primeiro, a pessoa recebe a salvação, alcança a salvação, né, e depois ela recebe o batismo do Espírito Santo. Letra B. Para que um cristão receba a plenitude do Espírito, é preciso ser batizado no Espírito Santo. Então, ensine, quem ainda não é batizado no Espírito Santo, não tem a plenitude do Espírito. E precisa. O Senhor deseja que ela fique cheia do Espírito Santo. Tá? Vamos para frente. Em várias passagens na Bíblia, a expressão, anote aí, estar cheio do Espírito Santo, trata do cristão que foi salvo, recebendo o fruto e também o batismo no Espírito Santo e seus dons. Aí ela pode dizer, eu recebi a plenitude do Espírito, estou cheio do Espírito Santo. Me arrependi, recebi de Cristo a salvação, recebi, o Espírito Santo me convenceu, eu aceitei Jesus, ele trouxe o fruto para a minha vida, bondade, longanimidade, temperança, mansidão, domínio próprio, está lá em Gálatas, o fruto do Espírito, recebi o fruto, aí busquei o batismo e o Senhor me deu os dons, me deu a plenitude do Espírito. O Espírito Santo trouxe tudo para a minha vida e eu estou cheio do Espírito Santo. Aí sim, confere lá Lucas 4 e 1, Jesus, ele depois de receber o batismo, Jesus foi batizado no Espírito Santo, ele era um homem, saiu das águas batismais e recebeu o Espírito Santo. A Bíblia diz que desceu sobre ele. E a Bíblia diz lá em Lucas 4 e 1, que Jesus ficou cheio do Espírito Santo depois que foi batizado no Espírito Santo. Confere Atos 2 e 4, fala sobre estar cheio do Espírito Santo. Atos 6 e 3, fala de estar cheio do Espírito Santo. E Atos 9 e 17, fala de estar cheio do Espírito Santo. Então, quando você encontrar essa expressão cheio do Espírito Santo, aí vai conferir aqui, ó, vai se relacionar com o título do tópico, a plenitude do Espírito Santo. Então, plenitude do Espírito Santo se refere a estar cheio do Espírito Santo, tendo fruto e tendo também os dons do Espírito. Tópico 3. Aliás, ainda tem mais a letra C aqui. Redobra a tua atenção. Mais argumentação para você. Nas passagens, isso aqui é muito importante, sobre as línguas estranhas. Preste bem atenção, preste muita atenção. Eu trouxe agora, redobra a tua atenção, pega um papel, uma caneta aí, ou então baixa os slides. Pastor, é muito caro? R$ 2,50 por semana. Muito barato, tá? Então abaixa os slides, não perca mais tempo. Procura lá no site, você vai encontrar. Aqui agora, anote, eu trouxe todas as passagens que a Bíblia ensina. Quando alguém está recebendo o Espírito Santo, o batismo, o que aconteceu com ele? Então, essa é a doutrina, tá? Preste bem atenção, nas passagens onde pessoas estão sendo batizadas no Espírito Santo, está acontecendo mesmo o batismo, sempre aparece o registro do falar em língua estranha, sempre. Isso porque Jesus determinou que houvesse um sinal visível do seu poder entre os que creem. Dessa forma, quando Jesus batiza alguém com o Espírito Santo, o próprio Espírito manifesta o dom de línguas,
como um sinal visível. Foi Jesus que determinou. É um sinal que vai seguir os que creem. Em meu nome falarão novas línguas. Então é um sinal visível. De todos os dons do Espírito Santo, o sinal mais adequado para mostrar que é uma manifestação sobrenatural e a presença do poder de Deus visível entre os homens é a língua estranha. Que é, quando Atos dos Apóstolos ali, os discípulos recebem, você vai ver no original grego, glossa. Quando eles estão falando, primeiramente, glossa, língua estranha. Depois, quando as pessoas dizem, estão falando nos nossos idiomas, já não é glossa, é dialectos, idioma da terra. E você vai ver que glossa é um idioma não falado nessa terra. Então eles recebem uma língua estranha quando recebem o batismo do Espírito Santo. Agora presta atenção, o próprio Espírito manifesta esse dom como sinal visível do poder sobrenatural de Deus entre os homens. Agora anote aqui todas as referências que falam desse sinal. Primeiramente, Jesus deu a ordem lá em Marcos 16 e 17. É um sinal que vai acompanhar os que creem. Então, língua estranha é um sinal visível do poder sobrenatural de Deus entre os homens. Agora, Atos dos Apóstolos 2 e 4, receberam, falaram em línguas. Atos dos Apóstolos 8, 17 e 18, receberam, falaram em línguas. Atos 10, 44 ao 46, receberam o batismo, falaram em línguas. E Atos 19, 2 ao 6, receberam o batismo, falaram em línguas. Então, todas as vezes, aqui está todas as passagens, que alguém recebe o batismo, que a Bíblia menciona que ele está recebendo, a Bíblia registra que falou em línguas. Então, a evidência inicial não tem questionamento. Se a palavra de Deus está mostrando como é que alguém recebe, o que acontece, e ele fala a língua estranha, é porque realmente essa é a perfeita vontade de Deus. Não podemos aceitar outra coisa diferente. Vamos para frente? Chamados por Deus, letra A e letra B. Vamos entender agora esse tópico. Semelhante ao que ocorreu em Éfeso, nos dias do apóstolo Paulo, conforme Atos 19, 2 e 6, no Brasil já haviam cristãos salvos, porém sem serem batizados no Espírito Santo. Então, chamados por Deus. Quem que foi chamado por Deus? Daniel Berg e Gunnar Wingre. Igual aconteceu com o apóstolo Paulo. Chegou em Éfeso, tinha cristãos lá, mas nem sabia que existia o Espírito Santo. E aqui no caso do Brasil, os cristãos até sabiam que existia o Espírito Santo, mas não acreditavam na atualidade dos dons. Aí olha o que aconteceu, letra B. Assim como Paulo, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren trouxeram ao Brasil o conhecimento do batismo no Espírito Santo. O Brasil passou a ouvir a mensagem do poder do Espírito, anote essa data, em 19 de novembro de 1910. Então chegou a mensagem do poder do Espírito no Brasil em 19 de novembro de 1910. Do mesmo jeito que aconteceu com o apóstolo Paulo. Chegou em Éfeso, já tinha cristãos lá que não eram batizados no Espírito Santo. Daniel Berg e Gunnar Wingre chegaram no Brasil, já tinha cristãos aqui no Brasil e também não eram batizados no Espírito Santo. E Paulo foi lá, pregou, eles creram, receberam o poder. Daniel Berg e Gunnar Wingre vieram aqui, pregaram, eles creram também receberam esse poder. Aleluia! Está presente até os dias de hoje. Vamos para frente, visão geral. Primeira parte, no Brasil houve um chamado de Deus para que um povo vivesse na plenitude do Espírito Santo. Viu? Plenitude do Espírito Santo. Fruto, mas também poder, cheios do Espírito Santo. Segunda parte, o nascimento de um novo movimento. Vamos entender e saber explicar. Pregação do avivamento pentecostal. Aqui tem dados históricos, importantíssimos, da nossa história da Assembleia de Deus. Presta atenção, letra A. De acordo com o relato de Wingren, no Diário do Pioneiro, eles fizeram cultos de oração na casa da irmã Celina de Albuquerque. Nós sabemos que dia 2 de junho de 1910, houve ali uma reunião na igreja tradicional, onde Daniel Berg e Gunnar Wingre ensinaram, falaram do Espírito Santo, eles não aceitaram. E aí passou os dias, houve uma reunião naquela igreja e eles então tiraram da comunhão um grupo de irmãos. Aí eles foram para a casa dos irmãos orar e buscar Deus. E aí foram fazer cultos na casa da irmã Celina de Albuquerque. Presta atenção. Essa irmã, ela mesma, ela tinha uma doença nos seus lábios incurável.
E pela intercessão de Gunnar Vingre, ela foi curada. Olha só, então ela já foi curada ali. Depois disso, eles continuaram fazendo os cultos de oração, até que em uma quinta-feira, por isso que a grande maioria das nossas igrejas tem culto na quinta, né? Numa quinta-feira, no dia 8 de junho de 1911, tá? Aliás, eu tinha falado lá atrás, 1910, né? Não, em 11 já era 1911, que eles saíram da igreja tradicional, foram fazer os cultos na casa da irmã Celina, e no dia 8 de junho, quinta-feira, 1911, enquanto a irmã Celina orava na sua casa, a 1h da manhã, olha só, ela recebeu o batismo no Espírito Santo. E ainda teve por testemunha uma irmã que estava com ela chamada Maria de Nazaré, que no outro dia a irmã Maria de Nazaré recebeu também o batismo no Espírito Santo. E olha que coisa interessante, irmãos. A palavra Celina significa filha do céu. E a segunda a receber foi Maria de Nazaré. Olha só que interessante, né? Nós sabemos que a mãe do Senhor Jesus, Maria, que nasceu em Nazaré e depois voltou a morar em Nazaré, e Jesus foi chamado também de Jesus Nazareno. Maria, e ela também é a mãe de Jesus, por alguns historiadores foi chamada também de Maria de Nazaré, foi a primeira a receber o poder do Espírito quando o anjo falou, virá sobre ti o poder do Espírito. E aí ela ficou grávida. E interessante que no Brasil, uma mulher, que o nome dela significa filha do céu, e Maria de Nazaré, foram as duas primeiras mulheres no Brasil, porque Celina de Albuquerque recebeu dia 8 de junho, na quinta-feira, e na sexta-feira a irmã Maria de Nazaré, que viu, a irmã Maria de Nazaré viu ela receber, no outro dia ela saiu contar para os irmãos, e depois ela recebeu o batismo no Espírito Santo. Que história linda. Agora vamos ver, crescimento e perseguição. Depois de terem sido expulsos da igreja tradicional, onde congregavam, a irmã Celina e outros irmãos foram com Daniel Berg, Vingren, realizaram um batismo público em águas, porque até então a história conta que eles faziam batismos à noite, perto das 11 horas da noite, escondido, até que decidiram um dia fazer um batismo público. Nesse dia, a comunidade local tentou impedir a cerimônia, mas com firmeza e coragem, Daniel Berg disse, eu faço somente o que Deus quer. Eles queriam que ele parasse o batismo. Ele disse, não, eu faço o que Deus quer. E aí um homem tentou esfaquear, olha só, quando Gunnar Vingre foi tentar ler a Bíblia, um homem tentou esfaquear Vingre, Celina de Albuquerque pulou na frente do homem e impediu. E aí a história conta que até um católico que estava vendo, ajudou os evangélicos ali e parou com aquela confusão, as pessoas tentando surrar os crentes ali e não impediram. Sabe por quê? Diante de muitas perseguições, a igreja pentecostal foi crescendo em solo brasileiro e a obra de Deus não parou. Vamos para frente. Curas divinas. Trouxe aqui uma lista. É claro que não deu para trazer todas, né? Além das línguas estranhas, Jesus disse também que os enfermos seriam curados. Os sinais, né? Foi exatamente o que aconteceu em abundância entre os primeiros pentecostais. Vejamos alguns dos primeiros milagres. A própria Celina de Albuquerque foi curada de uma doença incurável nos seus lábios. Um homem paralítico foi curado. Uma criança que estava morrendo foi curada. Um homem que sofria 9 anos com uma hérnia foi curado. E uma criança ressuscitou. Esses e outros milagres foram testemunhados em solo brasileiro e ficou indiscutível que o avivamento pentecostal chegou na nação brasileira. Com salvação de almas, com batismo no Espírito Santo, a evidências dos dons, falar em línguas e muitos sinais de curas e maravilhas. E aí a obra só foi crescendo. Não tem como impedir. Visão geral, o nascimento do novo movimento no Brasil teve pregação pentecostal, crescimento, perseguição e curas divinas. O mesmo modelo da igreja primitiva. Por isso que é uma raiz genuína da obra que frutificou lá no dia de Pentecostes. Terceira parte, a expansão do movimento pentecostal, o modelo centrífugo. O mandamento que Jesus deixou aos cristãos, depois que estes recebessem o poder do Espírito, era que deveriam ser testemunhas do evangelho de salvação e poder. Eles tinham que testemunhar. Foi exatamente o que ocorreu no Brasil. Depois que muitos receberam o poder do Espírito, testemunharam nas ruas,
nas praças, nos lares, nas escolas, nos hospitais, nas empresas e etc. O mesmo modelo da igreja primitiva. Esse modelo é chamado na teologia de modelo centrífugo, ou seja, o poder se espalha de dentro para fora da igreja, conforme Atos 1 e 8. Aí estão as provas, meus queridos, que o mesmo modelo de avivamento que vem para o Brasil é também o modelo que desceu no dia de Pentecostes. Então, para todos ficarem seguros que esse modelo é de Deus. 2, um crescimento acentuado. Deus confirmou o movimento pentecostal no Brasil e hoje a Assembleia de Deus no Brasil tem mais de 22 milhões de membros, com 111 anos de idade. Então, um movimento aprovado por Deus. A Assembleia de Deus é o maior movimento pentecostal do Brasil e conta com mais de 280 milhões de membros espalhados em todo o mundo. Tem vários dados por aí, viu? Tem vários dados, tá? Não dá para ter certeza, mas no mundo tem milhões. No poder do Espírito, a Igreja do Senhor cresce sem impedimento algum. Olha o que diz lá em Atos 28, 31, que sem impedimento algum a Igreja crescia. E, para encerrar, as estimativas apontam ainda mais de 35 mil ministros e mais de 100 mil templos espalhados em todo o Brasil. Na verdade, a Assembleia de Deus está presente até mesmo nos lugares onde as estruturas governamentais não estão. Eu costumo dizer, às vezes não tem um hospital, não tem uma escola, não tem uma creche, não tem nenhum comércio, mas você encontra nos rincões do Brasil uma igreja Assembleia de Deus. As Assembleias de Deus têm milhões de membros espalhados no mundo, olha só, 363.450 ministros em todo o mundo, divididos entre 351.645 igrejas em mais de 217 países. Então, uma chama que se acendeu aqui no Brasil por Daniel Berg Gunnar Wingre e se espalhou por mais de 200 países. Esse movimento, genuinamente, é um movimento de Deus. Louvado seja Deus. E para encerrar, visão geral, houve um modelo de crescimento centrífugo, de dentro para fora, e por isso o movimento pentecostal obteve um crescimento acentuado. E a nossa conclusão, com provas infalíveis em solo brasileiro, o avivamento que iniciou no dia de Pentecostes chegou ao Brasil e permanece até os dias de hoje. Glórias a Deus por todas essas coisas. Amém? E a nossa dinâmica, você vai pegar um copo, eu já ensinei essa dinâmica em lições passadas, mas é importante. Pegue uma vela, leve para a igreja, acenda a vela, tá? Diz para os irmãos, ninguém aqui vai rezar por morto, tá? Só a dinâmica. Acenda a vela, você vai pegar o copo e vai fechar, vai colocar em cima da vela. Quando todos perceberem que a chama está apagando, você tira o copo, a chama vai reacender. Aí explique, enquanto o vento estiver aqui no triângulo do fogo, que nós sabemos qual é o triângulo do fogo, a chama permaneceu acesa. Aí explique, do mesmo jeito aqui, do triângulo do fogo, enquanto o vento do Espírito for acreditado, estiver sendo derramado, o fogo do poder de Deus estará aceso, promovendo salvação e grande expansão do reino de Deus. Faça essa dinâmica, eles vão entender a importância do Espírito Santo para o crescimento do reino de Deus. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus possa abençoar a sua igreja, os seus alunos e o seu ministério. Deixa o teu ok nesse vídeo, compartilhe essa lição e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.